agora para todos nós, Alberto Almeida. Queridos amigos, é com imensa alegria que nós fazemos um toque de ternura da Amazônia com o Nordeste, na expectativa que um dia o recheio do bolo de rolo seja o açaí também. Que são duas coisas que Deus criou e depois descansou. Moisés não relacionou isso, mas eu estou fazendo Gênesis apócrifo. A temática é muito importante. De cânhamo, tecido a coberta. De palha, trancei tua esteira. De canas de bambu, fabriquei teu leito. De massa ázima, eu fiz o teu pão. De uvas verdes, fabriquei teu vinho. De sândalo, estabeleci o teu perfume. Depois deitei, sonhando um sonho de luz, esperando a tua chegada. Quando eu despertei, o aroma penetrava todos os caninhos da casa. E ao abrir a porta, o vento suave penetrou, suavizando a canícula que me abrasava. Quando eu abri a porta, o sol tímido a princípio invadiu todos os cantos, iluminando o meu aposento. Quando eu abri a porta, a música na praça do mercado invadiu-me, tomando-me de assalto na minha solidão. Quando eu abri a porta, eu esperava expectante pelo visitante ilustre, mas a soleira estava um pobre mendigo da classe dos intocáveis. Olhei-o, meio decepcionado, sem saber o que fazer. Ali estava a mesa, o vinho, o pão, o perfume, tudo aguardando o meu ilustre visitante. Tentei usá-lo, mas me quedei duvidoso acerca do que deveria fazer. Então, projetei-me para os sonhos da intuição e indaguei do meu mestre o que ele faria se estivesse no meu lugar. A luz clareou-me a sombra da ignorância. O vento bafejou a minha alma e a música trouxe-me as lembranças da vida dele. Emocionado, agachei-me, tomei o próprio mendigo da classe dos intocáveis nos braços e conduzi para o interior da minha casa. Banhei-o. Com o pão e o vinho, alimentei-o. Com a esteira, o reconfortei. Com o sândalo, o perfumei. Depois tive vontade de fazer algo mais em nome do meu mestre amado. Ansiei abraçá-lo, e assim eu fiz. E ao abraçá-lo, transformação súbita se estabeleceu. Da face do mendigo surgiram duas lágrimas que rolaram, e a sua fisionomia se desenhou com a brancura e a doçura dos imortais. Suas mãos ásperas e encardidas transformaram-se em duas taças do mais límpido cristal. Sua veste encardida e suja transmutou-se numa túnica alvinitente.
Descobri, olhando para a face do mendigo, a face do meu mestre. Emocionado, contemplei-lhe, abaixando os olhos de vergonha. Ele não me disse nada, apenas sorriu. Desde esse dia, nunca mais eu rejeitei aqueles que batem à porta da minha casa. E ao fazê-lo, lembro-me sempre do meu ilustre visitante, o amigo de todos os dias da minha caminhada. É o poema da lavra de uma dobradinha incomparável, da notável médium pernambucana Vera Coim, em parceria com Divaldo Franco, mediando o espírito Tagore. Esses são dias significativos, porque eles falam dessa porta, dessa soleira que aguarda o encontro divinal, ou uma rejeição de natureza dramática, às vezes cruel. Esses são dias em que precisamos refletir mais maduramente sobre esse espaço sagrado, esse santuário, essa nave chamada útero, que tem sido ameaçada de ser transformada em campo de concentração, que tem aberto espaço no nosso país, notadamente hoje, nos discursos que estão céleres nesses dias no Supremo Tribunal Federal, com o risco de ser profanado. A natureza já nos ensejou a magia do encontro. São de 200 a 500 milhões de espermatozoides, o dobro da população brasileira numa só ejaculação. No encontro, aonde toda uma estrutura genital masculina enseja oferecer esses minúsculos seres de vida, que são tão pequenos, aparentemente tão insignificantes, que não podem ser vistos a olho nu, 0,06 milímetros. Portanto, é impossível dar-se conta de um espermatozoide, 60 micras, é necessário um microscópio. Mas esses agentes, formatados desde quando nascemos, pelo fenômeno de reprodução ao longo de toda a nossa condição fértil masculina, eles são elaborados para que no momento sublime de ejaculação, aonde o homem num ato com a mulher, representando um encontro divinal, eles são lançados dentro do interior da vagina para ensejar o milagre da reencarnação. Em realidade, há toda uma movimentação que passa desapercebida a todos nós. Os espermatozoides, eles são frágeis, vulneráveis, não gostam de acidez, mas a estrutura genital propiciou com que glândulas bulbo-uretrais, que ficam às proximidades da próstata, quando do envolvimento afetivo emocional, elas produzem uma secreção mialina, branca, transparente, que cai dentro da uretra para eliminar a acidez da urina, que habitualmente guarda a acidez de 5, 6, o que inviabilizaria os espermatozoides quando eles fossem sair da próstata, misturado com as glândulas seminais e o líquido prostático. Ao passar pela uretra, eles talvez não dessem conta. Era necessário que a natureza urdisse delicadamente para que eles pudessem ser viáveis, e as glândulas bulbo-uretrais, que ficam ao lado da uretra, elas viabilizam isso. E esses espermatozoides, valendo-se da nutrição das glândulas seminais,
embebidos também no líquido prostáticos. Eles são lançados de uma só vez para o enfrentamento de uma nova dificuldade. A vagina, ela detém uma acidez 4, 4,5, 5, para exatamente inviabilizar o acesso dos micro-organismos que possam ameaçar o útero, essa nave sagrada. Assim, para que a fecundação possa se estabelecer, para que eu e você pudéssemos ter vindo, a natureza colocou no colo do útero glândulas cervicais, que proporcionam a produção de uma secreção igualmente transparente, um pouquinho amarelada, semelhante à clara de ovo, que são produzidas no colo do útero e elas respingam para dentro da vagina, quebrando a acidez vaginal, porque essa secreção, ela é fortemente hialina, alcalina, e em sendo alcalina, ela quebra a acidez da vagina. E a cada 28 dias, em média, a mulher, antes de estabelecer a ovulação, essas glândulas, pelo mecanismo hormonal, produzem essa secreção para viabilizar um ambiente no qual o espermatozoide possa ser recepcionado com possibilidade de viabilidade. É assim que, em se quebrando a acidez vaginal, lá estão os espermatozoides na entrada do útero, no colo do útero, no terço final distal da vagina, ali, formando aquilo que se chama o lago seminal. E os 200 milhões, 300, 400 milhões, eles começam uma carreira, porque o espermatozoide é muito veloz. A despeito de ser tão pequeno, e a despeito dele não poder ter pernas, ele tem uma cauda. E ele tem um tropismo que a divindade lhe ensejou ter, que embriologicamente lhe favorece, como se fosse um grande corredor. Ele viaja, em média, 2, 3 milímetros por hora. O que significa, por minuto, o que significa dizer que o espermatozoide pode ir da vagina até o lugar onde ele tem que ir, que é na trompa de Falópio, num espaço de 6, 7, 8 horas. Ora, esses espermatozoidezinhos corredores que deixam Usain Bolt para trás dos 100 metros rasos, que ganham medalha de ouro, eles avançam pelo cérvix do colo uterino para ultrapassar e entrar nesse portal que é exatamente o útero. Mas esse portal, a entrada, o colo do útero, fino, esse canal é difícil de ser ultrapassado por todo o sistema de segurança para proteger o útero, mas eles avançam. O líquido funciona como se fosse um tamiz, como se fosse uma peneira. E poucos espermatozoides, em relação aos milhões, conseguem fazer a ultrapassagem desse portal e penetrar na grande câmara uterina. Para continuar essa viagem, uma viagem interessante, porque eles vão viabilizar a reencarnação, o que significa dizer que se dará em torno de 7, 8, 10, 12 horas depois, já dando-nos a entender que o ato sexual é um ato privado, é um ato a dois. O reencarnante não fica lá, bora, vai, vou reencarnar. Não fica, não precisa. Depois do ato sexual, entra em ação o magnetismo espiritual na seleção dos espermatozoides. É verdade que alguns têm duas cabeças, às vezes uma cabeça pequena, uma cabeça muito grande, às vezes duas caudas, e vão ficando pelo meio do caminho, porque nem todos os espermatozoides têm essa capacidade de poder viabilizar essa grande corrida, essa maratona para alcançar o óvulo. Sim, é como se os espermatozoides fossem 200 milhões de Romeus procurando uma Julieta. Ela seduz, e ela seduz porque ela promove um fenômeno chamado quimiotaxia. É um fenômeno hormonal e mecânico que a trompa de Falópio faz, atraindo os espermatozoides. Eles sobem. Para
Para que vocês tenham uma ideia, imaginem as minhas pernas como sendo o canal vaginal. Aqui está a entrada do útero, aqui está o portal, o colo do útero, e aqui está o útero, coincidentemente com o coração. E aqui estão as duas trompas de Falópio. Aqui estão as extremidades da trompa de Falópio, com as suas franjas. E aqui está o ovário de um lado e de outro. É curioso que o espermatozoide sabe qual é o ovário que ovulou naquele mês, porque ele não vai para o lado errado, ele vai para o lado certo. Mas é curioso como a natureza enseja esse fenômeno, porque o ovário, que é uma estrutura que a mulher, ao nascer, tem aproximadamente 200 milhões de óvulos, e quando ela ganha a puberdade, tem aproximadamente 400 mil, e ela ensejará ovular por 40 anos. Esses óvulos, esses folículos que estão dentro do ovário, eles vão amadurecendo em grupos, e um só faz o movimento de extrusão, ele brota, ele emerge do ovário. O que até hoje a embriologia, a ginecologia, a medicina materno-fetal não conseguiu entrever é porque um óvulo e não o outro folículo ensejou o aparecimento daquele óvulo e não de outro. Às vezes tem 4, 5, 6 folículos. Por que um e não o outro ensejou apresentar o óvulo para a possibilidade da fecundação? Esse fenômeno é muito curioso, porque quando surge o óvulo, as franjas, como se fossem dedos delicados, com muita carícia, pega um óvulo e o óvulo vem caminhando dentro da trompa. Os espermatozoides, com aquela velocidade incrível, quando o óvulo surge, eles recebem o grito da Julieta. Eles são chamados pelo fenômeno da quimiotaxia a seguirem. E dentro da trompa de Falópio surge um movimento de uns cílios, como se fosse uma escada rolante, levando o óvulo na direção do lugar mais sagrado, que é o útero. Depois que as franjas pegam o óvulo, ele não tem mobilidade própria. Vai surgindo então os batimentos ciliares, levando o óvulo para o interior da trompa e na direção do interior do útero. Os espermatozoides saem correndo na direção da Julieta, e quando eles chegam 100, 150, 200 dos 500 milhões. Eles envolvem a bichinha e habitualmente só penetra. E quando ele penetra, num fenômeno enzimático extraordinário, o óvulo se fecha. E ali, esse fenômeno chama-se de fecundação ou fertilização. O óvulo, no terço mais próximo do ovário do que do útero, ele é fecundado pelo espermatozoide e se transforma em ovo ou zigoto. Esse fenômeno lindo, que se dá exatamente nessa distância do útero, vai ensejar agora que o zigoto possa ser levado por essa esteira rolante na direção do útero, de 3 a 4 dias mais ou menos, até cair dentro de um extraordinário tecido felpudo chamado endométrio, dentro do útero, como se fosse um tapete. O óvulo é pequenino, mas ele é quase visível mesmo a olho nu, 200 micras. Quando penetrado pelo espermatozoide, é curioso ver o fenômeno da fecundação e aquilo que se dá subsequentemente. Ele se divide em 2 células, 4, 8, 16, 32. Essa progressão geométrica vai se dando, mas desde o início, aquelas célulazinhas tremulam, ensejando de significar freneticamente de que a vida é pulsante. De tal modo elas se multiplicam que elas formam uma estrutura semelhante à amora da amoreira, e daí recebe o nome de mórula. E esse fenômeno de multiplicação vai se estabelecendo
até que ele caia dentro do útero, e lá mais ou menos no final da primeira para a segunda semana, ele se enraizando vai estabelecer o fenômeno da inserção placentária, a construção da placenta. O que a embriologia não consegue definir, nem a andrologia, nem a obstetrícia, nem a ginecologia, nem a genética, nem a biologia do desenvolvimento, é porque o espermatozoide que chegou lá no óvulo, entre aqueles 500 milhões, entre aqueles 100, aquele que ganhou, que conseguiu beijar a bichinha e fecundá-la, fazendo o fenômeno da concepção, da fertilização, o porquê aquele espermatozoide às vezes é doente. Porque se vai uma corrida, numa maratona de 10 mil metros, quem chega primeiro é exatamente o atleta mais forte, mais capaz, mais treinado. O que as ciências da academia não conseguem explicar até hoje é porque o espermatozoide que chegou e que levou a bichinha e que se casou com ela e que a fecundou, transformando-se num novo ser que é o zigoto, aquelas duas estruturas se transformam numa só, formando, portanto, o ovo, porque aquele espermatozoide, ele traz uma vulnerabilidade às mutações gênicas, ou ele traz um cromossoma a mais ou um cromossoma a menos, portanto ele é um deficiente. Ele não é o mais apto, deveria ser o mais apto, o mais saudável, mas ele modela uma trissomia do cromossomo 21, ele formata a síndrome de Patu, que é uma alteração cromossômica, ou a síndrome de Down, que é uma outra alteração cromossômica. Como é que aquele espermatozoide chegou lá? Se ele traz uma deficiência. O que também essas ciências não conseguem explicar, nesse olhar mecanicista, materialista, organicista, que olha só a matéria, pelo que aquele óvulo que foi selecionado do útero é um óvulo que traz fragilidades, que traz uma predisposição às mutações gênicas, ensejando muitas vezes que o desenvolvimento do ser dentro do útero modele uma alteração genética ou congênita. Não traga um pedaço do braço, não traga a mão, não traga um pedaço do encéfalo, os ditos anencéfalos. Essas explicações as ciências não conseguem explicar, porque elas são ciências que estudam o corpo, não são ciências que se debruçam sobre a alma. Elas não explicam o que faz a diferença entre um óvulo e outro, e de um ter sido escolhido pela natureza, ou entre os espermatozoides que chegaram, aquele que vinha meio capenga foi o que ganhou. Porque capenga, do ponto de vista da sua estrutura, só a ciência que estuda o espírito, as obras de André Luiz, desdobrando a análise kardeciana em O Livro dos Espíritos, assinala a grandiosidade da formatação do corpo e os ascendentes espirituais que modelam o corpo, de que o corpo, ele é resultado de uma interferência da alma, de que efetivamente, aquilo que a gente não vê na ciência, não toca, não pega, é aquilo que gera a estrutura biológica física, é aquilo que domina os genes, é aquilo que vale-se da genética para fazer o processo da embriogênese, a formatação do feto depois e a criança mais tarde, fora do útero. Só estudando a alma é possível entender pelo que o corpo traz deficiências, mutações, diferenças incríveis em relação aos seus pais, traz alterações que geneticamente nunca foram presentes na história do pai ou da mãe da árvore genealógica. Como vi certa feita em Belém, a mãe teve o primeiro filho surdo,
O segundo, surdo. O terceiro, surdo. Quando ela engravidou pela quarta vez, os médicos que a aconselhavam, nada obstante ainda ser crime, como é até hoje, todos indicaram que ela deveria fazer abortamento. Ela, no entanto, em sendo católica e seguindo a sua fé, nada obstante tivesse feito toda a pesquisa da tala genética e não tivesse encontrado nada, ela ensejou decidir por manter a quarta gestação. Havia como que uma unanimidade dos profissionais de que deveria nascer do surdo, e por isso ela deveria fazer o aborto dito eugênico, o chamado aborto piedoso. Mas cristã, ela disse não, e nasceu um garoto lindo, com os ouvidos de tísico, de tuberculoso, ouve tudo. E é ele quem apoia os pais no cuidado dos outros 3 irmãos. É ele que veio como âncora para sedimentar o atendimento da família. É ele de quem eu cuido, que hoje adulto se transformou exatamente na plataforma de segurança para apoiar os seus irmãos especiais. Quem é especial? Todos os 4 são especiais. 3 são especiais fisicamente, mas o 4 é especial no âmbito da alma. Aquela mãe, aquele pai, por terem seguido a intuição e por terem seguido o princípio de fé que abraçam, que é uma fé cristã, ensejaram hoje poder viver essa família bela que eles dispõem hoje. Só os ascendentes espirituais podem ensejar, afirmar de que a gente nasceu do jeito que a gente nasceu. Você, por exemplo, e aqui nós podemos fazer uma pequena pausa nesse momento, à guisa de uma reflexão interior, psicológica e emocional, que talvez você não tenha feito. Você vai olhar para a pessoa do lado e vai dizer uma frase e a pessoa vai dizer outra. A frase que você vai dizer, olhando nos olhos da pessoa, é: que bom que você nasceu. E a pessoa vai dizer: eu agradeço a minha mãe. Depois inverte. Pode olhar, quem quiser. São desses fenômenos que nós podemos nos apropriar a partir da ciência da alma, a ciência espírita. Você nasceu. Não importa se você nasceu pequeno e você queria ser alto, se você é baixo ou alto e queria ser pequeno, se você queria ser mais largo no comprimento e não na largura, se você queria ter um cabelo assim ou assim, uma tez assim ou assim, igual a do irmão que veio diferente de você, você nasceu. E quem é responsável por você não é o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe é responsável por ter deixado você passar pelo canal de parto, que é o primeiro túnel de luz que a gente ultrapassa para vir ao mundo no parto normal. Mas quem modelou o teu corpo foi você. Foi você quem escolheu essa conjunção desse óvulo e desse espermatozoide para dar essa pessoa extraordinária que é você. Ainda que você se olhe e diz: eu queria ter o nariz maior ou menor, o lábio assim, a lá Angelina Jolie. É falso dela. Não é verdadeiro aquilo. Aquilo é fake.
E por mais que seja, todo corpo um dia vai perdendo a formatação de beleza que a gente vê no outro e queria ter. Porque a beleza que a gente queria ter hoje foi a beleza que a gente já teve e se acabou. E para não se perder de novo, a gente diz: Senhor, é melhor que eu arranque o olho, a mão, de que toda vez novamente eu me perca de uma forma a usar mal a minha encarnação. Se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Se a tua mão é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Jesus não poderia protagonizar essa fala contra a lei de conservação. Ele falava, embutido nela, da reencarnação. Ou seja, você nasceu desse jeito aí que você é, porque era o melhor jeito para tu aproveitares essa encarnação. Superando todos os limites. E se tu trouxestes alguma deficiência física, algum órgão a menos ou a mais, porque tem gente que traz um órgão a mais, um rim a mais, outro traz a menos, é porque está no teu quadro de necessidades espirituais e no teu perispírito. E ele foi modelado por você. Você não tem que culpar ninguém se você não gosta, e você não precisa desmerecer-se se você gosta, colocando nos pais ou em Deus a culpa ou a graça. Cada um tem aquilo que constrói, a cada um segundo as suas obras, para ser fiel a Jesus. Então você é o que você fez de si mesmo. Na próxima encadernação, se tu quiser ajeitar, tu ajeita, mas nessa é essa aí. E agradece. Agradece, que bom que eu sou feio, Senhor. Que bom que até a fealdade a gente precisa agradecer, porque ser belo é um risco muito grande. E se for rico, nascer numa família rica, olha Deus, vai ser um rolo, não vai ser bolo de rolo, vai ser um rolo. E você muito provavelmente enfrentará desafios que, se você não dá conta de vencê-los, você diz: não, eu prefiro nascer empada do que bolo de rolo, e preciso nascer com um pouquinho de feiura, só o pé veio feio, eu escondo o pé porque o pé é feio, porque tem gente que esconde o pé, e ninguém olha para o seu pé, só você, para lembrar da outra encadernação e não fazer besteira de novo. Aí você olha para o pé, ai meu Deus, ai meu Deus. Nós temos o corpo que precisamos, a alma escolheu. Por isso, nesse olhar da vida que transcende e que deve ser sacralizada, nós precisamos entender que qualquer tentativa de impedir que ela possa se estabelecer e se desenvolver é contra a lei da natureza. É impossível que esse fenômeno tão intrigante, belo, fantástico, chamado gestação, seja tomado a pouca conta e mereça, mediante sofismas, a sua interrupção. Porque um ser com 2, 3, 4 milímetros, o coração já bate antes de completar um mês. Antes de completar um mês, o coraçãozinho já bate. É muito difícil estabelecer o abortamento quando você vê um coração batendo dentro de você. E tomá-lo como um pedaço de carne, como uma coisa, coisificar o embrião, que é a faixa de desenvolvimento desde a concepção até a 8ª semana, portanto o 2º mês, é muito difícil, porque o ser se estrutura da 4ª à 8ª semana no chamado período embriológico. É esse período onde a gente formata tudo que a gente é. Depois a partir da 9ª semana, a gente vira feto. E a partir daí é só engorda e desenvolvimento. É só amadurecimento. A estrutura toda já está montada geneticamente. É por isso que as alterações genéticas ou congênitas, resultado das interferências de substâncias ou radiações, elas se estabelecem com mais perigo exatamente até a 8ª semana, até o 2º mês.
Os obstetras cuidam para que a pessoa não sofra nenhuma infecção, porque essa é a faixa mais delicada, tomando remédios que tem efeito teratogênico. Depois vai diminuindo a nocividade das substâncias. Mas o que a ciência não explica é porque uns sofrem de vírus, o Zika, por exemplo, desenvolve uma patologia da microcefalia e outros não. E foram infectados nessa faixa de perigo que é a faixa embriogênica. Só a ciência espírita consegue definir, clarear e nos embasar para uma decisão justa, como aconteceu com o casal de Brasília, cuja mãe chegou com 24 anos e o médico disse: é rubéola, a senhora terá que abortar. Mas por que, doutor? Porque a criança vai nascer deficiente, pode nascer sem o olho, pode nascer sem um pedaço do cérebro, pode nascer um monstrinho. Ela disse: doutor, se Deus mandou meu bebê, deixa ele comigo. Mas vai nascer, deixa comigo, doutor. Ele foi com o pai, deixou a lei da mãe e foi com o pai. Quando chegou com o pai, disse: ó, o que a sua mulher, trabalhava no hospital, o que a sua mulher tem é rubéola. Ela está com rubéola no primeiro trimestre da gravidez, estava no segundo mês para o terceiro. É o período onde há as alterações congênitas determinadas pelo vírus da rubéola. Então tem que abortar. Ele disse: o que disse minha esposa? Não, ela não quer, mandou deixar vir o bebê. Então deixe vir. Mas vai nascer um monstro. O pai olhou para o médico e disse: esse monstro vai me comer? O médico, sem entender muito aquela pergunta despropositada, disse: nem tanto. Então deixe vir, doutor, o monstrinho. Era o quarto filho que estava advindo. E aí surgiu no nascimento o Alberto Rocha, coincidentemente é meu xará. Diferentemente dos irmãos, ele nasceu naquela região onde o branco tem um valor por ser diferente. Ele nasceu branco, nasceu de olho verde, pesado. Só não nasceu falando, mas logo se transformou numa criança que ficou sendo considerada como o galegão, sem nenhuma deficiência. Foi primeiro aluno da turma, na escola, estudou medicina e se transformou num pediatra, com mais de 120 mil atendimentos à época em que eu escrevi o livro Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção. Contando salas de partos, atendimentos ambulatoriais, de enfermaria. Alberto da Rocha com suas filhas, tem 2 filhas. Alberto da Rocha é essa pessoa que é um encanto, com uma presença de espírito fulminante. Narra ele chegando na enfermaria, uma criança querendo resistir ao atendimento dos pediatras, os pediatras querendo examiná-la, ela chutava, cuspia, batia. Ele disse para os pediatras: deixa comigo. Os colegas dele, os colegas saíram, ele chegou. Quando os colegas olharam, ele estava examinando a criança. Aí os colegas não souberam o que é que ele fez para conseguir dominar esse diabo, esse demônio. Aí a criança acabou de ser examinada, saiu da enfermaria rindo. No outro dia, lá estava de novo o embate, os profissionais querendo examinar a criança, e nada. A criança declarando guerra contra os profissionais. Ele entrou na sala e disse: deixa comigo. Os pediatras foram saindo, ele pegou o estetoscópio, começou a escutar a criança, examinou a criança, depois saiu, a criança saiu rindo de novo. Quando uma das colegas pediatras estava para ser transferida, olhou para ele e disse: Alberto, você tem que me dizer o que é que você fez com aquela criança, porque nenhum de nós conseguiu examiná-la e você conseguiu, e a criança ainda ficava rindo. Como que rindo da nossa cara? Ele disse: psicologia infantil, menina. Psicologia infantil. Mas que psicologia é essa? Me ensina. Eu não mudo daqui de setor enquanto você não me disser.
Eu cheguei com ela e disse: tu quer ganhar R$2? Deveria ser um avarento reencarnado, logo cedeu, não teve discussão, precisou negociar. Aí ele examinou, aí ele disse para ela, depois que eu examinei, eu disse: tu quer ganhar mais R$2? O garoto disse: quero. Então tu vai sair rindo. Esse era o monstrinho que o médico queria impedir de nascer no famoso aborto eugênico, na possibilidade da má formação de uma criança. O útero é tão sagrado que mesmo nas circunstâncias mais difíceis que envolvem crueldade, que é a violência sexual, mesmo nessa circunstância, ainda assim é possível, olhando do lugar da ciência espírita, encontrar uma possibilidade de respeitar e de garantir o direito à vida, à segurança pessoal e ao respeito à sua dignidade do feto, do embrião, resultado de uma gravidez pós-estupro. Sim, mesmo nessa circunstância. Quando li o livro de Joana de Ângeles, Após a Tempestade, e quando ela diz que, falando do estupro, que mesmo nas circunstâncias em que o Espírito vem, através desse manifesta a violência, mesmo nessa circunstância, o Espírito se transforma numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia, quando o coração feminino é capaz de no sacrifício acolhê-lo. Eu achava uma fala romântica, quase poética, mas não achava viável. E a vida me deu ensejo de viver uma experiência dessa ordem. Vivi algumas, mas essa foi marcante. Contei a Lures aqui em Pernambuco, nesse mesmo espaço, quando aquela mulher violada foi a Belém fazer o aborto, porque tinha sido vítima do estupro. Foi em 2 clínicas, mas incomodada com os gritos de uma e de outra, lembrou-se de mim. Tinha 6 meses que frequentava uma casa espírita. Procurou a União Espírita Paraense, que indicaram onde eu trabalhava. Ela foi no meio de uma manhã, cujo paciente faltou de hora marcada. Ela chegou. Eu não tive muito o que fazer com ela, a não ser acolhê-la, porque ela jogou uma ultrassonografia e disse: veja, se você me perguntar se eu sou virgem, eu digo que sou virgem, porque nunca tive relacionamento sexual. Tal foi o ato de violência. Eu acho que eu ainda seria virgem, mas estava o embrião manifesto na ultrassonografia, mostrando que ela estava grávida. De tão súbito, inesperado que foi o ato sexual. Eu lhe fiz alguns alinhavos, à luz do pensamento espírita que ela conhecia, e eu pude falar dentro da fé que ela estava cultivando há 6 meses. A irmã esperava na antessala, e ela aceitou ficar com a criança, por escolha própria, fazendo uma ressalva: mas os meus pais... Eu digo: seus pais, você vai ter dificuldade no início, porque depois seus pais vão ser avós, e todo avô, como diz a nossa Sandra Borba, é abestalhado. Você vai ter dificuldade de educar o seu filho, porque os avós vão se meter muito. Foi uma profecia que não tinha como errar, é 100% de acerto dizer isso para alguém. Assim se deu. Ela voltou para sua cidade de origem, enfrentou a família, os pais que queriam matar o violador, e a criança manteve-se assegurado o seu direito de seguir na gestação. Quando essa criança completou em torno de 6 anos, ela mandou uma foto da criança e escreveu embaixo, como se a criança se dirigisse a mim: obrigado por você ter contribuído
para que esta foto um dia existisse. Com regularidade, eu a encontro, uma vez a cada ano ou a 2 anos. E num dos últimos encontros, ela me disse, quando se despedia de mim, chorando, ela disse: eu oro por você todos os dias, porque o filho é uma pérola, é aquilo que o Espírito Joana de Ângeles afirmaria, é uma floração de bênçãos. Ela casou, teve outros filhos, e o fenômeno se transformou num lar. Aquilo que era uma violência transformou-se em bênção. Não que chancelemos a atitude da violação. O violador terá que responder penalmente pelo ato cometido. Mas não se lhe pode imputar ao embrião a responsabilidade de um crime que ele não cometeu. Não foi ele o violador e não é ele que vai sofrer um outro crime sendo abortado. E também não se pode exigir que a mãe fique com o bebê se ela não escolhe ficar com ele, mas pelo menos que o respeite e depois doe, para que o Estado encontre uma família substituta e lhe conceda assim o direito de se manter no corpo. Só o olhar reencarnacionista pode desejar entender essa situação, e de Joana, porque a vítima de hoje é aquele algoz do passado que volta numa circunstância tão especial qual a da violência sexual. Por isso a alma dentro do útero, ela precisa ser reverenciada em quaisquer circunstâncias, e apenas uma circunstância é possível pensar em aborto, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se a mãe corre risco de vida, e os espíritos responderam: se tiver que sacrificar, dê-se preferência para manter a vida da mãe. É aquilo na esfera do direito, chama-se do estado de necessidade. Está eu e você, e eu só posso viver se eu abrir mão de você. É uma circunstância que, do ponto de vista médico, cada vez mais se torna rara, porque a medicina avançou tanto que intervir num abortamento chamado terapêutico gera às vezes mais risco para a mãe do que levar a gestação a termo, fazendo os cuidados profissionais. A medicina avançou tanto que é muito difícil haver uma indicação de aborto terapêutico porque a mãe corre risco de vida. Mas existem, e são circunstâncias que envolvem, segundo a lei de causalidade, de causa e efeito, ocorrências que falam da necessidade dos espíritos viverem aquela situação dramática. Como, por exemplo, um feto que, ao invés de chegar no útero, ele para na trompa. A trompa não tem mobilidade. A mulher é alguém que traz cicatrizes perispirituais, não modelou uma trompa fisiologicamente que dê conta de fazer a sua função. A concepção, o embrião vai se desenvolve na trompa e é necessário fazer o aborto, porque se não se fizer, esse embrião vai se desenvolvendo aqui, estoura a trompa, morre ele, morre a mãe. É o aborto terapêutico. O médico, então, junto com o outro, define a intervenção e o faz. Para uma mãe que quer ser mãe, mas não pode sê-lo, porque a criança está no lugar ectópico, fora do útero, inadequado para o seu desenvolvimento, e é bênção para aquele espírito que quer renascer, mas tem vedada a sua possibilidade, escolhendo uma mãe que traz alterações na sua fisiologia ou na sua anatomia, e vê-se frustrado em renascer. Há uma combinação de karmas a benefício dos dois. Isso é o que se chama de aborto terapêutico, ou aborto necessário. É necessário fazer, porque senão ambos morrem. Mas não façam como fez uma amiga minha, que me telefonou e disse: Alberto, o médico quer fazer cesárea, mas eu fico pensando se eu devo fazer a cesárea ou não, porque se tiver para receber mais um espírito. Eu digo: mas como assim? Não estou entendendo. Ela disse: não, no meu planejamento, meus irmãos, ela tinha 3 gestações,
3 cesáreas, ia fazer a 4ª. O médico já estava na fase do perigo. Ela já tinha adotado 5, ela tinha 9. Ainda estava questionando se deveria fazer a ligadura de trompa ou não. Aí eu incorporei. Em Doutor Bezerra da Silva, porque não é o de Menezes, que é o lá do Pará, e disse: minha irmã, tu quer deixar o teu marido viúvo com 9 filhos? Já, faça já e siga a orientação médica. É necessário fazer a ligadura. É necessário fazer a extração, porque a ligadura às vezes falha. É a extração dessa trompa, a salpingectomia, tirar as 2 trompas. Porque tem mulher parideira que é danada. Tem espírito que vem, rompe, o cara fecha, suja um pertuito, o bichinho vai, fecunda, o bichinho vem e nasce, segurando a ligadura na mão ainda. Olha aí, ou a pílula. É impressionante. Então é necessário, nesse olhar mais amplo, quando o Supremo Tribunal Federal nesses dias examina a questão, e quando se alinham 17 instituições, muitas da academia, fazendo menção à necessidade de se liberar o aborto até a 12ª semana. 12ª semana não é mais embrião, é feto, é 3 meses. A criança, na 12ª semana, ela tem todo o seu organismo formado. Se você regredir, você sabe o que aconteceu no primeiro mês de vida. Porque é a alma que modela o corpo. O corpo é sua expressão. Mas essas 17 instituições, mais algumas que estavam em dúvida, pugnam para dizer que você pode promover o aborto, fazendo argumentações variadas, desconsiderando um ser que tem os seus direitos assegurados na nossa Constituição de 88, que foi inspirada na Declaração dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra Mundial pela ONU, e que propugna como um Estado democrático de direito, dentro de seus fundamentos, de que viver estabelece-se como a garantia primordial número 1, em profunda consonância com o Livro dos Espíritos, na questão 880, quando Allan Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos do ser humano. E os Espíritos dizem: de viver. Responsável aquele que se oponha a isso, ou que faça qualquer coisa que lhe comprometa o desenvolvimento corporal. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Parece que eles foram lá e leram e colocaram na nossa Carta Magna, mas ela corre o risco, mediante interpretação, e tudo pode, mediante interpretação, de se legalizar no Brasil o aborto até a 12ª semana, pela via da judicialização que está estabelecida no nosso país, numa clara movimentação de politização do judiciário, sem que as casas de leis possam, então, se for o caso, estabelecerem as leis em cima do que a população assim pudesse definir, decidir. Corremos esse risco grave de nos comprometermos com um crime coletivo, um karma coletivo, sem nenhuma crítica, de modo algum aqueles que, do ponto de vista materialista, verdadeiramente acham que é assim, mas tendo o direito de discordar e de apresentar a ciência espírita, nós dizemos com o espiritismo: nós somos a favor de defender as 2 vidas, a mãe e da criança, porque elas não são excludentes habitualmente. Nós somos pró-vida da mãe e da criança, porque a criança, quando ela modela no zigoto, no ovo, naquele momento em que há a fecundação, pasmem, os geneticistas dizem, o pai da embriologia, Ernesto von Baer, afirma: a vida humana começa na concepção. Por quê?
Porque esta célula, ela dispõe de tudo, ela é completa, ela não precisa de mais nada, só da nutrição. O ser é inteiramente completo. Nada à sua essencialidade é necessário, salvo o alimento. E tanto é assim que mesmo que a mãe sofra uma morte cerebral, a criança continua viva dentro dela e pode sofrer o parto, como a gente já viu. Ou quando a mãe, portanto, inviável, porque morreu cerebralmente, o corpo vitalmente está alimentando o bebê, e o bebê na UTI fez-se aquela cesárea que se consagrou, salvando-se o bebê, muito embora a mãe já tivesse desencarnado, morrido do ponto de vista biológico. Nós estamos nessa esquina, meus amigos, e ficar acomodado é atitude covarde. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec: por que o mal prospera sobre o bem? E os espíritos disseram a Allan Kardec: por culpa dos bons. Os bons são tímidos, os maus são intrigantes, são audazes. Para falar o bem a gente diminui a voz. Mas eu vi aqui em Pernambuco umas mulheres pró-aborto carregando umas faixas. Eram umas 10 mulheres carregando uma faixa. A coragem delas pedindo que se abrisse a legalização do aborto numa manifestação outrora. Nós não podemos ficar silenciosos, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que se advém do bem de não havermos praticado por timidez. Somos a favor da mulher e somos a favor do outro ser individual, genética, biológica e psiquicamente, que é a criança que está dentro dela desde a concepção. Ambos têm o direito de viver, ambos precisam ser protegidos. Planejamento familiar, estrutura para dar à mulher uma possibilidade de olhar na maternidade e planejar-se para tal, educação sexual, apoio psicológico. Nós precisamos fazer das políticas públicas esse espaço para evitar as gravidezes que emergem da promiscuidade, que emergem de escolhas mal feitas aqui, que não foi planejamento lá, porque nem toda reencarnação é planejada, algumas surgem pelo automatismo da lei. Desse modo, o Espiritismo nos convida nesses dias, meus amigos. Nós não podemos fechar de modo algum a porta àquele que chega à nossa casa interior. Porque o que eu tenho visto nos últimos dias, com muita tristeza, é as pessoas olharem para o seu umbigo, mas não para o seu útero. Olhar para o umbigo é fazer uma psicologia do ego, do egoísmo, uma psicologia sem alma. Somente quando se considera alma é possível pensar de que dentro de mim tem um outro ser. Eu vejo isso todos os dias trabalhando com regressão de memória, passando pelo útero, vivendo no útero, e vejo disso isso na clínica. Uma paciente que simplesmente para e ilustrando, não suportava cheiro de cebola. Se o vizinho cozinhasse com cebola, ela começava a ter náusea e passava a passar mal. E eu disse: você não gostava de cebola sempre? Disse: não, foi só na gestação. E olha, Alberto, ele nasceu, acabou a coisa de cebola. A aversão à cebola era da criança, não era dela. E eu vi esses dias, meus amigos, fazem 7 meses exatamente, quando nasceu uma criança. Eu atendi uma senhora e ela tinha uma encrenca com a nora. Vocês já viram essa confusão de sogra? Acho que não tem por aqui. No Nordeste não tem isso. Tem embaixo da linha do Equador que as sogras ficam calientes. E eu tentando psicoterapeuticamente há 2 anos flexibilizar para que ela pudesse. Ela era mais madura. Eu digo: olha, você tem poder, você é o centro da família. Se você flexibilizar um pouquinho, você dobra essa nora e tudo vai ser. Porque a nora estava botando o filho distante, aquelas confusões que vocês sabem como é. Nada de repente um dia, meus irmãos, não mais do que de repente. Nos encontros esporádicos e excepcionais que haviam, o filho levou a nora
para jantar na casa do pai, da mãe, que quase não acontecia. E quando eles entraram, essa minha paciente ficou meio que hipnotizada, botou a mão na barriga dela, olhou para a nora e disse: você está grávida? Aí a nora disse: como você sabe? Não sei que eu sei, mas eu sei que eu sei. A nora disse: eu estou há 3 meses grávida. Há 3 meses não diziam nada, tal era a guerra. Vocês imaginem uma pessoa ficar completamente mudada. Na semana seguinte ela disse: doutor Alberto, não sei o que aconteceu. A nossa família toda mudou. Eu passei agora a gostar da minha nora. Eu quero convidá-la para almoçar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. O problema agora é que eu acho que eu vou interferir na educação do meu neto, que eu sei que tem que ir até um certo ponto. Doutor, eu estou apaixonado pela minha nora. Eu fiquei com uma raiva desse bebê, porque em 2 anos falando, fazendo exercício, nada. Ele chegou sem dizer uma palavra, sem botar a cara dentro do útero, mudou tudo. O poder do amor de alguém que chega. Não dá para dizer que aquilo é apenas um embrião, porque essa nora já tinha tido uma outra gestação e não tinha acontecido nada, que ela perdeu. Esse espírito que veio, ele veio sem dizer nada, chegou. E a energia que ele plasmou, os fluidos contaminando as almas com que ele tem vínculos, e provavelmente é o espírito superior, pelo que eu acompanho nesses 8 meses, ele chegou, mudou tudo. Olha, mudar uma sogra precisa ter muita competência. Por isso, nós precisamos fazer um olhar diferenciado na direção das almas que se aproximam desse espaço sagrado, essa nave incomparável chamada útero, que é muito difícil de descrever todo esse mecanismo mágico que é a gestação. Nós não podemos deixar o ilustre visitante de fora. Quando pensarmos, lembremos de Jesus, que não tinha onde nascer, e de improviso, como que nasceu numa manjedoura, num lugar como que de circunstância, porque não tinha onde ele poder surgir para o mundo. No entanto, as vozes cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra. É Jesus quem vem, é o divino amigo quem vem. Nós não podemos celebrar e fechar essa possibilidade, porque essa possibilidade, ela está aí, falando-nos de que mesmo que a criança venha com uma alteração, é o nosso amor. Porque se o teu filho hoje, pensa numa pessoa que tu amas muito, imagina que ela se suicidasse amanhã, e imagine que daqui a 2 meses alguém dissesse assim: olha, você pode ajudá-la, você vai receber ele todo troncho. Você receberia? Diz Joana: é assim, Joana de Ângeles, é assim do anencéfalo. Ele vem passar alguns dias, mas tu não o rejeitarias se você soubesse de que ele é o seu grande amor, que você tem a oportunidade de acolhê-lo para ajudá-lo, ou de que você é o cúmplice da grande queda dele, quando atirou do cérebro, se jogou das alturas, lesando o centro frontal e nascendo-se um pedaço do encéfalo, para viver alguns dias, algumas semanas apenas, e 9 meses. O Espiritismo, portanto, nos abre a possibilidade para entender de que nenhuma mãe de síndrome de Down, se pudesse voltar no tempo, abortaria. Nenhuma mãe que acompanhe o seu filho autista, se pudesse voltar no tempo, não abortaria. Nós abortamos no impulso, numa magia que a mídia faz, perversa às vezes, quando está associada ao aborto, ou diante de uma circunstância de pressão de um grupo. Mas se consultarmos a consciência, a natureza diz que nós temos que dizer sim à gestação, ao divino visitante. De cânhamo eu fiz tua túnica, de palhas de bambu eu construí tua esteira, de uvas verdes fabriquei teu vinho,
De barro construí tua tigela, de sândalo estabeleci o teu perfume, de massa ázima eu fiz teu pão, de canas de bambu edifiquei teu leito e deitei para sonhar um sonho de luz esperando pela tua chegada. Quando eu despertei, o sândalo invadia a casa por inteiro, e ao abrir a porta, o vento suave entrou, aliviando a canícula que me abrasava. Quando abri a porta, o sol entrou tímido a princípio para logo preencher tudo. Quando abri a porta, a música na praça do mercado assaltou-me a solidão, enchendo-me de alegria. Quando abri a porta, eu vi na soleira um pobre mendigo da classe dos intocáveis. Decepcionado, fiquei sem saber o que fazer. Lá estava a mesa, o vinho, o pão. Olhei-o, tentei usar para com ele, todavia fiquei em dúvida e perguntei a mim mesmo o que faria se o meu mestre estivesse no meu lugar. A luz bafejou minha alma da escuridão que estava. O vento aliviou minha angústia. A música trouxe-me as lembranças dos ensinamentos dele. Agachei-me, tomei-o sob os meus braços e levei para o interior da casa. Banhei-o, vesti-o, alimentei-o, perfumei-o. Desejei fazer algo mais. E lembrando do meu mestre amado, ansiei abraçá-lo, e assim eu fiz. E ao abraçá-lo, transmutou-se a sua face. 2 lágrimas rolaram, revelando a doçura da face dos imortais. Suas mãos encarquilhadas transformaram-se em 2 taças de límpido cristal. Sua roupa suja, asquerosa, transmutou-se numa túnica de alvura ímpar. Olhei-o, era o meu Senhor. Ele sorriu-me, não me disse nada. Abaixei os olhos envergonhados e desde aquele dia, nunca mais, eu rejeitei aqueles que batem à porta da minha casa. Faço com ele o que faria com meu nobre e ilustre visitante. E ao fazê-lo, lembro-me dos seus olhos fulgurantes, das suas mãos delicadas e do seu amor estoante. Obrigado.